Com uma internet boa, uma mensagem enviada pelo WhatsApp precisa apenas de milésimos de segundo para chegar ao seu destinatário, quase instantaneamente. Enquanto estou usando o meu telefone celular, as 5.000 pessoas que estão na minha lista de contatos do Facebook estão me vendo em tempo real. E se elas compartilharem o meu vídeo, as pessoas que estão nas listas de contato delas também vão me ver. Tudo muito fácil, muito prático e muito rápido. Essas novas tecnologias são fundamentais hoje para o desenvolvimento de uma redação. Na verdade, a gente não consegue visualizar hoje o fazer jornalismo sem o advento das novas tecnologias, principalmente as tecnologias de vídeo e a internet. Isso é uma faca de dois gumes. O primeiro é que como a internet dá essa proximidade, a gente tem um tempo muito menor para produzir material, porque senão leva o furo. Outra emissora ou outro veículo jornalístico sai na frente. E outro ponto é a questão do olhar, porque como o jornalista ele recebe muita coisa pronta, o nosso olhar acaba ficando destreinado para enxergar algumas coisas, a gente acaba se acomodando como profissional. Muitas crianças e adolescentes nem a conhecem, mas durante muitos anos, a máquina de datilografia foi a principal ferramenta de trabalho dos jornalistas e radialistas. Dema de Oliveira trabalha no jornal Progresso, o primeiro jornal impresso diário de Imperatriz. Um curso de datilografia que fez quando tinha 17 anos foi fundamental para garantir a vaga no emprego que mantém até hoje. Eu fiz esse curso ainda quando eu estudava num colégio católico, que era um diploma dos mais importantes na época. Então, eu comecei por aí, né? Depois eu trabalhei muito tempo também com contabilidade, que não tinha como, né? Que era pertinente ao curso que eu tinha feito, né? Então, tanto para a minha profissão inicial de contabilista, como agora no jornalismo, na crônica esportiva e policial, foi essencial esse meu curso de datilografia. Há 31 anos da imprensa, o William Marinho começou numa época onde, para checar a notícia, o repórter suava, andava de bicicleta, levando sempre um colega de trabalho na garupa. Era uma dificuldade. Eu me lembro que no primeiro dia em que o Jornal Progresso passou a ser editado em offset, ele era gráfico, as letrinhas colocadas manualmente, por chumbo, né, e aí que era impressa. Saímos em Imperatriz, porque o Moreira Serra, que era o nosso editor, veio naquele período para transformar o jornal, nos pediu uma foto de um bandido, né, para estampar o primeiro offset do jornal, que a foto ficaria diferente, né, era uma foto mais visível como é hoje. E aí nós tivemos que andar essa cidade inteira de bicicleta, ele me carregando, porque ele sempre foi mais forte. Bom, vamos fotografar um bandido para a capa do jornal amanhã. E aí quando chegamos lá, esse bandido deu trabalho para ficar sério. Ele era o tempo todo rindo, até que ele conseguiu ficar mais ou menos sério. Nós tiramos a foto, ele estampou a capa do jornal no dia seguinte. Então as dificuldades começavam aí. Aqui na rua Simplício Moreira, no centro, funcionou a primeira emissora de rádio da cidade, neste prédio. Eu vou refazer agora o caminho percorrido pelos mais antigos radialistas. A Rádio Imperatriz foi uma escola para muita gente. Daquela época, quem cresceu profissionalmente começou a subir pisando nesses degraus. Nesta reportagem, mergulhamos na história. Você vai ouvir agora a primeira transmissão feita pela Rádio Imperatriz. Quem os cumprimenta é Moacir Espósito Ribeiro, diretor da Rádio Imperatriz Sociedade Limitada. O início de tudo, vamos dizer, um aprendizado. Apesar de já chegar na Rádio Imperatriz AM, oriundo de uma outra emissora AM, que é a emissora da cidade de Pedreiras, a primeira também lá da cidade, a Rádio Cultura de Pedreiras, uma experiência inicial, mas, vamos dizer, o know-how a gente alcançou com a Rádio Imperatriz AM em Imperatriz. Apresentador de TV, blogueiro e comentarista político,
Paulo Negrão também começou no rádio. A vida profissional também foi marcada pelas dificuldades da época. Eu me lembro, inclusive, que para gravar, o nosso editor da época, aquele sistema Akai, que era aquele rolo de fita, fazia vários cortes para poder criar determinados efeitos no áudio que iria para o ar, fosse ele em vinheta, fosse em alguma frase que tivesse a necessidade de trabalhar um efeito. Então, tivemos alguma dificuldade, sim. As transmissões no rádio sempre foram mais ágeis, menos complicado do que na TV. Se para os radialistas era um desafio, imagine para quem começou a carreira na TV em tempos onde o improviso era fundamental. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em televisão em 1986, no século passado, na antiga TVE, a TV Educativa, pertencente à Fundação Cultural Ernesto Geisel. Aliás, a TVE foi o tema do meu TCC, do trabalho de conclusão do curso de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo. Então, as dificuldades técnicas, curso feito pela UFMA, naquela época eram muito grandes. O TP, por exemplo, não existia. A lauda ficava em cima da bancada e o apresentador ficava naquele efeito labigó, levantando e baixando a cabeça. Ao fim do jornal, você estava com o pescoço doído. Para resolver esse problema, o que eu fiz? Eu pegava a lauda, dobrava aqui ao meio e pedia para a cinegrafista do estúdio segurar a lauda aqui ao lado do TP. E ela ia subindo a lauda. Quando tinha uma lauda, um texto muito grande, ela pegava a lauda e colava aqui com fita durex. Aí ia subindo a lauda até terminar o texto. Hoje não. Hoje as facilidades estão muito grandes, você digita o texto lá no computador, já cai direto aqui no TP, é só ler aqui bacaninha, não tem como errar. O diretor de operações do Sistema Difusora Sul, Iltomar Barros, também é um veterano. Há mais de 30 anos na profissão, recorda os velhos tempos. Temos a Umatic, né, que é uma fita de 20 minutos. Nós temos a VHS, que foi a primeira, foi a VHS, depois o Umatic, aí Betacam, que disputava com a Umatic, elas duas trabalhavam no mercado. Aí chegou essa pequenininha aqui, que é a DVCam, que tem o que? Coisa de... Ainda hoje no mercado eles usam, algumas emissoras pequenas eles usam, né? Hoje nós estamos num cartãozinho, ó. Olha a diferença desse cartão para essa fita. Então, assim, foi uma batalha árdua, né? A gente chegar até aqui. Muitos colegas já desistiram, mudaram de profissão, né? Mas a gente continuou, né? Cinegrafista há 34 anos, Francisco Coutinho recorda como era trabalhar com câmeras pesadas, equipamentos que dificultavam a agilidade na hora de cobrir um factual. Você se lembra daquele assalto que teve do Banco do Brasil aqui? Na época eu estava trabalhando na Miranda de editor. Aí teve o assalto. Aí o cara disse, rapaz, e agora? Eu disse, o assalto é bem? Eu vou. Aí a gente pegou a câmera, eu e o... Parece que foi um que está trabalhando hoje na Canal. Que era cinegrafista e hoje ele era operador. Ele foi como um operador. Aí eu saí correndo com a câmera, companheiro. Aí saímos. Na hora que eu cheguei lá, sei que o cabo enrolou nas pernas. Sua queda foi feia, mas a câmera não caiu não. Segurei, rasguei isso aqui. Mas foi a sorte, né? Porque se eu tivesse ido lá que não tinha ninguém filmando, acho que os caras tinham feito alguma besteira, entendeu? Desafio também era guardar tudo o que era produzido. Margarete Valente foi arquivista por quase 20 anos e sabe muito bem o que era isso. Nossa, era muito antigo. A gente tinha que rodar aquela fita todinha para você encontrar um material lá na frente. Hoje em dia não, com um clique você já procura, basta digitalizar uma letra, uma palavra, o computador já busca o arquivo. Naquela época não, era mais difícil. De Umatic, né, passou para VHS, DVD. Então esses arquivos, o Paulinho, o Coutinho, o Nonato, o Remy, muitos deles selecionavam as matérias e eu ficava na responsabilidade só de digitalizar e na hora que eles precisassem, pegar esse arquivo para eles. As novas tecnologias ajudam a manter reportagens como esta que você acabou de ver em arquivos que já não usam mais tanto espaço. Tudo é depositado em HDs, pequeno equipamento com grande capacidade de armazenamento, para servir futuramente na produção de novas matérias,
novas reportagens. Quanto a nós, jornalistas, radialistas, repórteres e blogueiros, que vivemos a profissão como uma vocação e colocamos a alma naquilo que fazemos para fazer sempre o melhor, a gente quer apenas um espaço na mente e no coração dos leitores, ouvintes e telespectadores. Isso nos manterá vivos, mesmo depois que a morte nos levar.